Olá, boa noite. Estamos de volta com a Faladora. Hoje a Faladora 4, o nosso quarto episódio. Isto parece, já parecemos uns adultos, pá, com 4 episódios já e tudo. Hoje é sobre a comunicação. Temos aqui, mais uma vez, comigo está o Rui e está o Pedro. Hoje o assunto dá pano para mangas, de certeza absoluta, porque vamos falar sobre a comunicação do Sporting. Não é que vejam o último episódio para verem uma guerra entre mim e o Rui Ferreira. Portanto, conseguimos deixar o Pedro completamente pelado e entramos ali numa guerra, mas foi uma guerra saudável e estamos cá outra vez. Entretanto, só para dizer que sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o nosso canal do YouTube, ponham as notificaçõezinhas, tanto para receberem as notificações quando nós lançarmos o novo vídeo. Boa noite, pessoal. Como é? Tudo bem disposto? E a comunicação do nosso clube? Como é que é? Sr. Pedro, você que no último vídeo foi um bocadinho menos coisa e visto que está ligado de alguma forma à comunicação. Para Pedro, de seguida, pumba, mesmo há patrão. Portanto, se quiseres, abre tu as hostilidades, Pedro. A comunicação do clube, pode-se pensar em vários tipos de comunicação, tanto comunicação interna, peço desculpa, não é comunicação interna, é comunicação externa. Temos que ver muitas vezes qual é o tipo de comunicação que faz sentido tanto para tocar e para ser aceite pelas pessoas do clube, portanto podemos ver numa versão de comunicação interna, como também numa comunicação que tenha a capacidade de tocar na componente externa. E para a comunicação ser eficaz, e se calhar até para começar a abrir jogo, chamemos-lhe assim, a comunicação, sobretudo, tem que pensar duas coisas. E isto parece uma coisa perfeitamente lá para Alice, mas é para aqui que se começa. Qual o objetivo? E, em segundo lugar, o tipo de comunicação que tem aderência nas pessoas para as quais estamos a comunicar. O que é que eu quero dizer com isto, com esta conversa assim muito pseudo-académica? Nem todas as comunicações, nem todos os tipos de comunicação servem ao Sporting. Isto é, nem todos, se pensássemos como o futebol, uma equipa de putos baixinhos, jeitosos de bola, mas que não sei muito cabedal, só um treinador maluco, é que os mandava jogar em bolas longas e em corrida. Não é? Não faz sentido, ou seja, o estilo kick and rush, como diziam os ingleses, bolas longas, bolas corridas, existia. Mas isso faz sentido numa equipa que tenha cabedal para andar a correr, não é? Ou seja, passando aqui o exemplo, nós temos que ter uma comunicação adequada e que funcione, com um discurso que funcione com a massa adepta do Sporting. A massa adepta do Sporting e a maneira de estar, bem ou mal, é que é, não é igual dos nossos adversários. Não são, por alguma razão. Precisamente por isso é que uns somos do Sporting, outros são de outros clubes, os azuis, encarnados, etc. E portanto a maneira de pensar, a maneira de estar é diferente. E logo aí muitas vezes falha-se no Sporting por se querer importar, trazer para o Sporting muitas vezes um vocabulário, uma forma de estar, uma comunicação que não faz sentido, que não é aceite, ou que não é, ou às vezes é pretensamente aceite, mas não é interiorizada, porque aquilo é uma coisa que funciona bem noutros lados, mas eventualmente não funciona aqui. Portanto, a comunicação, para começar, tem que ser bem pensada para as pessoas que são do Sporting. E isso é uma coisa que não é fácil. E deixem-me só rematar aqui a questão, porque o Sporting tem determinadas coisinhas que foi tendo, que inventando os seus dogmazinhos, alguns errados,
E esta semana tivemos, pá, e depois se calhar já lá vamos, um choradinho completo, pá, como se tivéssemos perdido o campeonato, ficássemos a 12 pontos na liderança, quando na realidade estamos a 2. E isso foi, mas é disputado por digamos, um trigger emocional que a malta viu ali ser prejudicada por uma arbitragem, sentir-se prejudicada por uma arbitragem, e disparou tudo num histerismo brutal. E a comunicação aqui também é importante para, não tirando a pressão que tem que ser feita sobre os adversários e sobre o resto, mas ponderada com os objetivos que o clube deve ter, e se faz sentido, ou seja, se traz mais benefícios, se é melhor para o clube fazer uma comunicação tão aberta ou não. Não sei o que é que o Rui pensa disto, só para começar. Em primeiro lugar, boa noite. Eu ouvi com atenção aquilo que tu disseste e acho que a comunicação é uma coisa, para já, muito vasta e que tem que ser aplicada conforme e utilizada conforme a situação, conforme a modalidade, conforme o momento, e tem que haver uma estratégia. E uma estratégia que serve para comunicar para fora e que as pessoas de dentro saibam porque é que aquilo está a ser dito para fora e a diferença daquilo que é dito para dentro. Claro que existem outras áreas da comunicação, como aquilo que nós possamos, enquanto clube, transmitir para os jornais, para as redes sociais, da forma como utilizamos isso. São meios muito importantes, exatamente como cada rede social tem uma maneira de estar, tem uma maneira nós temos que ter uma maneira de comunicar diferente consoante a rede social em que estamos. Isso é muito importante. É essa gestão comunicacional que é importante ser feita. E isso é feito ao minuto. Isso é feito ao minuto e há aquilo que acontece. Posto isto, é fácil entender que o Sporting, neste mandato, já gastou milhões de euros em comunicação. Já passava por lá muita gente. Passou por lá muita gente que não funcionou. Como um todo. Se calhar as pessoas, o erro foi ou o erro de casting por parte da direção, ou às vezes até foi a maneira como as pessoas que estavam a querer gerir a comunicação não era do agrado da direção, mas isso depois já são outros 500. Aquilo que eu acho é que desde que Ruben Amorim está no Sporting, houve francas melhorias naquilo que toca à comunicação que é feita sobre o nosso clube, naquilo que toca ao futebol. Rui, não resisto a perguntar-te só uma coisa: o Ruben Amorim é treinador ou também acumula como diretor de comunicação? É que de facto melhorou. Não, simplesmente é porque, eu vou-te explicar, porque isto acontece muito, é do género. Nós tivemos, repara bem, nós já tivemos LPM, não foi? Sim, quando entrou. Uhum. Tivemos depois a Cláudia, não foi? Uhum. A Cláudia, sim, é do Mais Futebol. Não, e antes da LPM tinhas lá o gajo que transitou da Sporting TV, pá, não era o Mendonça. Ainda era o Rui Miguel Mendonça. Acho que sim. Tiveste o Rui Miguel Mendonça, depois a LPM foi para lá com o Rui Miguel Mendonça, depois assumiu a Cláudia, depois a LPM saiu, a Cláudia ficou, e agora está lá, como é que se chama? O nome da agência que lá está. O Miguel Braga, através da Wisdom. Mas a agência já não é LPM, é outra. Não, é o Wisdom Consulting. Yeah. Pronto. O que é que acontece? Acontece que o Miguel e quem está agora na comunicação, se eu não concordo com muitas das coisas que têm sido feitas, com outras, e tu podes-me dizer o que é que o Ruben Amorim tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Porquê? Porque o Ruben Amorim e os treinadores todos podem ter uma maneira de comunicar e falar com quem de direito para que umas coisas se passem a fazer e outras não se passem a fazer, exatamente pelo método daquilo que é a estratégia comunicacional, que é muito importante. Nós não imaginamos o quão é importante a maneira como um treinador comunica. Nós não imaginamos aquilo que o Ruben Amorim tem feito. Aliás, para vos poder situar, eu não gostei da maneira como o Ruben Amorim começou a comunicar ao princípio, porque acho que foi a palpar um bocado de terreno e tentou sempre nunca se comprometer. Agora
depois de eu já poder ter falado com várias pessoas e de entender, acho que ele agora está a fazer uma coisa boa, que é para fora passa uma visão, tanto que a comunicação social está sempre a perguntar a Ruben Amorim se realmente é candidato ao título. Ele escusava, isto é uma pergunta que é escusada de responder, porque quem quer estar no Sporting tem de sempre lutar por títulos e por todos os títulos. Rui, mas isso é um problema que advém da direção. Ou seja, eu passo a explicar, vou entrar agora, depois deixo de falar, vou fazer aqui um apontamento, que é assim, a partir do momento em que a direção não estabelece o facto de ser candidato ao título, ok, essa pergunta automaticamente passa para os treinadores, para os jogadores e por aí fora. Eu aqui estou com o Rui, porque o Sporting, quer só não, aliás, o Sporting é sempre candidato ao título. Certo, está bem, mas tu não podes ter um presidente a chegar lá e a dizer não, nós agora isto é o ano zero, andamos sempre no ano zero. O primeiro foi o ano zero, porque era o ano zero, o segundo foi o ano zero, porque é o Covid. Isto aconteceu, porque aconteceu naquele ano que foi realmente, ou podia ter sido o ano zero, o Sporting ganhou 2 taças. E bem, e Sim, todos os anos era assim. Certo, mas no ano 1, o Sporting ficou a 21 pontos. Quando eu ouvia o presidente devia dizer, estou ansioso que isto comece, que a gente este ano é mesmo, assumiu uma coisa que é natural, mas que ele não teve competência para fazer. Mas eu não acho que ele não assumiu. Se vocês forem ver as declarações do presidente... Estava ansioso para começar porque o Sporting ia ser campeão. Rui, o Sporting tem que ser... Repara uma coisa. As direções do clube têm que ser, de uma vez por todas, claras na abordagem que fazem à comunicação. Porquê? Porque o problema começa exatamente aí. Depois, obviamente, podemos desdobrar isto em várias formas de comunicar. Ou em várias comunicações, não é? Em várias formas de comunicar. E cada Deixa-me uma... acabar. Desculpa, continua. Mas diz. Não, acaba. Estava-te a dizer, por causa do Ruben Amorim, porquê? Porque o Ruben Amorim, e há bocado, depois acabámos por não concluir, ele passou para fora sempre, e acho que isso foi uma aprendizagem que ele teve, passou para fora sempre que o Sporting só queria ganhar o próximo jogo e que ia sendo de jogo a jogo, para baixar também um bocado as expectativas, sempre com os pés muito assentos na terra, mas eu tenho a certeza absoluta, e não vou-vos dizer como é que tenho a certeza absoluta, que ele para dentro sempre disse que isto é para ganhar todos os jogos e uma exigência máxima. Sempre. E aliás, outra coisa, para dentro, aquilo que tem acontecido hoje em dia na comunicação, e mais uma vez utilizando as redes sociais, que o Sporting faz em mostrar os treinos e mostrar só as partes onde existe compromisso, onde existe aquela boa vibe e boa disposição entre os jogadores, isso mostra comunhão, mostra união, que depois também se espalha em campo. É claro que se houver lá um problema qualquer, que nunca vai ser mostrado, mas isso tem sido, ou seja, o que foi feito para trás antes do Miguel Braga foi tão caro e tão mau que o trabalho do Miguel Braga parece bom. Mas tem umas coisas boas, não vou dizer que não tem coisas boas, tem coisas boas, não está totalmente bem feito, mas, ou seja, existem aspectos positivos, por exemplo, por não querer que o Varandas, que esta direção, por achar que esta direção não é boa para o Sporting, não vou dizer que está tudo mal, não, esta parte da comunicação tem melhorado e pior do que isto é, quando eu digo que existe estratégia, para fazer as coisas, para o mal, sempre houve estratégia para poder levar a deles avante, sempre houve estratégia para fazer o melhor para o Sporting, é que está escasso. Rui, mas isso também aconteceu porque eles de facto entram aqui em momentos que são fáceis de gerir. Repara uma coisa, nenhum desta gente teve problemas, nenhum desta gente teve grandes questões para gerir. Porquê? Porque esta direção entra no pós-Alcochete. Não é no Alcochete, ok? É no pós-Alcochete. Portanto, automaticamente, a parte mais complicada já tinha passado. Obviamente que eles foram completamente ineptos até hoje a gerir a sua própria comunicação. E veja-se, por exemplo, a questão do relatório que saiu cá para fora. Ok? Portanto, a forma como esse relatório foi gerido, a forma como todo esse processo foi gerido, é vergonhosa. É vergonhosa do ponto de vista do Sporting. E não foi proveitosa para eles. Porque eles não conseguiram rigorosamente nada com o facto de porem aquele relatório cá fora,
ok? O que é que eles conquistaram? O que é que isso fez? Fez com que Bruno Carvalho, que era o objetivo, penso eu, denegrir um bocadinho mais e provar que o Bruno tinha feito isto ou aquilo ou aquilo, provou alguma coisa? Nada. A única coisa que conseguiu provar é que ficámos todos a saber o ordenado dos jogadores, o ordenado dos jogadores das modalidades, o ordenado do coisa, quanto é que o Varandas levava pela sua empresa de gestão médica. Portanto, ficámos a saber uma quantidade de coisas. Agora, o que é importante, foi importante, o objetivo daquela estratégia foi atingido? Eu penso que não. Porque não houve ninguém, a única deste processo, quem ficou mais mal visto foi a própria direção, que das duas uma, ou foi ela que pôs o relatório cá fora, ou foi ela que foi inepta e, portanto, incapaz de conseguir manter um relatório sensível daqueles em segredo para que não viesse parar a comunicação social. Isto, vou voltar um bocadinho atrás daquilo que tinha dito, que é assim, de facto nós temos várias áreas da comunicação num clube. Eu não vou falar propriamente de comunicação interna, porque não sei, não tenho forma de saber o que é comunicado aos jogadores. Parece-me que, de facto, os jogadores estão com outro nível, estão com outra vontade, estão com outra disposição para atacar a bola. E isso, de facto, pode ter muito a ver com o treinador e a forma como o treinador, comunica com os seus atletas. Obviamente que, para mim, o clube tem que ter sempre essa questão que tu estavas a dizer, que é, tem que ser claro como a água que o Sporting joga sempre, em qualquer modalidade onde entra, para ser campeão. Ponto. E, portanto, isto não pode haver dúvidas na cabeça de ninguém. Podem chamar-me irrealista, podem dizer o que quiserem. As histórias fazem-se com estas lendas. E, portanto, nós precisamos de ir buscar força à nossa história e percebermos que a nossa história é demasiado grande, respeitarmos a nossa história e não podemos nunca baixar os braços, mesmo em anos zero. Okay? Mesmo em ano zero, mesmo que eu esteja a jogar com os júniores, mesmo que entrem os infantis para discutir o campeonato nacional da primeira divisão de séniores, nós temos que, a mensagem é, têm que ganhar, têm que ser campeões, têm que correr mais, têm que batalhar mais, têm que fazer como quiserem. Portanto, essa questão para mim nunca se põe. Agora, o que eu vejo é, em termos políticos, a comunicação após o Miguel mudou. E, portanto, está mais cínica, está mais capaz, está mais a chegar aos objetivos. Portanto, parece-me a mim, por exemplo, que quem está neste momento a comunicar, a gerir a comunicação do Sporting, conhece melhor o público para quem está a comunicar. Acho. Ok? Pronto. Mal ou bem, sim senhora, percebe que se calhar há muita gente que gosta de comer palha e vai-lhes dando palha. Pronto. E as pessoas comem-na e aceitam e muitos deles batem palmas pela palha que comem. Está feito. Siga para mim, andamento. Pronto. A parte está mas de facto, o que se nota é uma qualidade na abordagem da comunicação, mesmo que fosse direcionada a esse género de pessoas. Pronto. Depois temos aqui o reverso da medalha. É que esta malta ainda não percebeu que hoje em dia a comunicação já não é uma daquelas coisas que tu dás uma entrevista ao jornal e estás 3 semanas depois tens consequências das tuas palavras. Hoje não. Acabas de dizer uma merda qualquer, ou na televisão, ou nos jornais, ou seja lá onde for, e 2 minutos depois tens as redes sociais a bombar, a dizer que o que tu disseste e a cascar-te em cima ou a apoiar-te. Pronto. E essa foi a única parte que o Miguel também ainda não percebeu. Mas aí é ao contrário, o efeito é tão rápido a reagirem como a esquecerem. Exato, verdade, isso é verdade. Portanto, ou seja, a comunicação nos tempos que correm é muito mais extemporânea. É verdade, é muito mais efêmera. Ou seja, rapidamente aparece e rapidamente vai embora. Agora, a questão que a mim me toca pessoalmente na parte da comunicação é que, se por exemplo, para servir a palha estamos a melhorar muito, mas por exemplo, no embate direto contra outros diretores de comunicação, porque isto, cuidado, também já temos um campeonato de diretores de comunicação, ok? Quem é o gajo que melhora em tal ou outro e aquelas declarações e tal e não sei quanto, eu acho que aí continuamos a perder muito. Porquê? Porque continuamos a ir muito ao despique, continuamos a mandar aquelas bocas, entramos naquela comunicação de boca, do e tal, não sei o quê, e nós não ganhamos nada com isso.
Zero. Ganhamos zero com isso. A nossa Eu só vou comunicação... fazer, eu tenho muito para dizer sobre isso, mas só vou falar depois do Pedro. Agora, Para fazer a rodinha. Para fazer a rodinha. Portanto, eu acho que... Eu concordo... eu estou a fazer apontamentos da minha cabeça sobre a classe. Vou só concluir dizer isto. É assim, de facto, eu também considero que a estratégia mudou um bocadinho. Melhorou muito para o público-alvo que esta direção teve no início, ok? Hoje em dia não sei se esse público-alvo continua a ser o mesmo. Acho que está a mudar. E acho que está a mudar exatamente por causa das incongruências todas que têm vindo. E eu dou-vos um exemplo de uma coisa que eu acho piada. O Pedro falou na derrota e eu achei piada. Vocês vão reparar nas declarações do Varandas que o Varandas diz uma cena giríssima, que é: nada vai afetar aquele grupo ali. Eu pensei que ele fizesse parte do grupo. Não é? Mas ele distancia-se. Gil, tá bom, sejas mauzinho. Não, a sério. Ora, uma coisa, eu percebo que o Presidente tem que ter alguma... Acho que está com a azia. Rui, pois é, mas isso é um dos problemas que o Sporting sempre teve ao longo destes anos todos. Ainda bem que ele dizia, era mau se ele não sentisse. Não. O problema é, se estejas lá tu como estiveres, tens de te lembrar que a partir do momento que o Presidente do Sporting tem que se lembrar sempre que quando tem o microfone à frente da boca tem que ponderar muito bem aquilo que diz. Olha lá, mas tem que ponderar bem, mas nós tivemos um presidente, ainda há bem pouco tempo, o Bruno, toda a gente dizia que fazia sentido ele dizer as coisas que dizia. Se calhar em 10 coisas que dizia, de forma ressabiada ou não, 8 eram bem pela comunidade sportinguista. Eu também acho que há momentos para dizer a coisa, mas neste caso específico, eu não consigo. Deixa-me só dizer mas eu não estou contra. Repara uma coisa, eu não estou contra as declarações do Varandas. Deixa-me só terminar isto. Não estou contra as declarações do Varandas. Eu só achei piada foi nada vai afetar aquele grupo ali. Percebes? Foi ele distanciado do grupo. Não foi estar ressabiado. Ele está ressabiado. Mas sabes o que é que isso revela? E até pegando aqui uma coisa que o Rui estava a dizer. É que eu duvido que o próprio Bruno Carvalho, que encarnava o personagem do presidente adepto e que fazia gala nisso, duvido que ele alguma vez fizesse uma declaração tão pouco preparada, nem que seja mentalmente, como fez o Varandas. Porque esse pormenor que tu dizes... Espera, o Bruno Carvalho está a comunicar, sempre esteve muito mais bem preparado, porque ele sabe bem... Mas estou a dizer o seguinte, e é o seguinte, o Bruno sempre conseguiu pensar, mesmo parecendo reagir a quente, ele pensava sempre muito bem, mastigava muito bem as ideias. Às vezes é preciso olhar um bocadinho para além do que aquilo que parece à primeira vista. As 8 estavam certas, já te disse. O pormenor que tu reparas aí é que não houve uma preparação 5 minutos antes, nem que fosse com o diretor de comunicação, sei lá, o presidente, você vai ali e vai dizer isto, isto e isto. E acabou. Ou seja, a ideia é que aquilo é espontâneo do próprio Varandas. E como o Rui estava a dizer, e acredito perfeitamente, que o adepto Frederico Varandas sentiu, verbalizou aquilo e com o coração na boca, ou seja, sentia aquilo. Agora, o que é facto é que, lá está, aqui o Gil depois acaba por ter razão, no sentido em que o presidente do Sporting, por muito que lhe apeteça esganar toda a gente, por muito que diga que os gajos andavam à procura de qualquer coisa para invalidar o gol, se calhar até não andará muito longe da verdade, não pode ou não deve fazer declarações. O presidente do Sporting fazer declarações a quente. Repara, o gajo não tem a quente. O que passa daquilo são declarações a quente. O gajo não tem um diretor desportivo que possa ir lá ter aquela porcaria. É que ainda por cima o Varandas tem um problema grave. Deixem-me só dizer mais isto. O Varandas tem um problema grave. O gajo, quando se exalta, esganiça a voz, man. Aquilo que ele está a sair assim. Estás a ver? Isso é uma das coisas que, digamos, que foi logo aproveitado, e até depois em vídeos um bocado a gozar, que é logo a figura da coitadinha, entre aspas, quase ali, a chorar-se. E digamos, e tu tocaste aqui num ponto, e é importante, que é como tu disseste, e bem, para se fazer comunicação ao nível de organizações, e friso aqui a palavra, organizações, tu não podes ter só o treinador,
Tu não podes ter só o presidente e mais ninguém. Ou seja, eu não quero ser chato, e eu acho que já tenho vindo a dizer, isto, queira, goste ou não, e há malta que só gosta de futebol jogado, o campeonato português, como organizações que são, há muito xadrez no meio disto tudo. Obviamente. E tu tocaste aí numa coisa que é verdade. Numa situação destas, que não era uma situação, apesar de tudo, e tem que se pôr as coisas com o devido peso, continuas 2 pontos à frente do campeonato e acontecesse o que acontecesse. Portanto, não era da altura de mandares o rei do xadrez, avançar a peça. Se calhar precisavas que um cavalo, um bispo ou uma torre dessem a Ainda para palavra. mais quando tu sabes que o rei não é propriamente uma brilhância a comunicar. Pronto. Sabe, eu retiro isto, deixa só dizer isto. Eu se calhar vou só ali cortar os pulsos, porque sou o único que estou a defender o Varandas. Não, mas ouve, Rui, eu percebo o que tu estás a dizer. Se eu pudesse planear alguma coisa um ano antes disto, eu não sei. Estás a ver? Pensa numa coisa muito simples e depois já deixa o Pedro terminar. Que é assim, lembra-te como comunicava o Pinto da Costa. O Pinto da Costa criou um estilo sarcástico. Tenho muitas dúvidas que alguma vez algum diretor de comunicação fosse dizer ao Pinto da Costa ao Luís Oliveira, dizer, olha, diz isto ou aquilo, mas não assim precisa, mas não precisa. Repara, nós estamos a falar de uma coisa. Ou até ao Bruno. Repara, mas estamos a falar de tempos distintos. O Pinto da Costa criou um estilo porque teve tempo para criar esse estilo. Porquê? Porque não tinha esta comunicação que há hoje. Ou seja, o tempo de comunicação no tempo do Pinto da Costa é completamente diferente do que... Pois, ele atirava cigarros e cuspia aos árbitros e ninguém dizia nada. E não é só isso. Via lá, vocês lembram-se da história dele ao lado do Pedroto a tirar uma beata de cigarro para cima do árbitro? Lembram-se dessa? Mas não havia as redes sociais para escalpelizar a comunicação que era efetuada. Hoje há. E, portanto, hás de reparar que, na maioria dos casos, quem comunica no Porto é o Francisco Marques, é o diretor de comunicação, que é não é o Pinto da peça, Costa. Claro. Que é uma peça de xadrez que também, se correr mal, quem leva o tiro é o Francisco J. Marques. Exatamente. Ora, o que é que acontece? Neste caso, o que eu digo é a mesma coisa que aconteceu ao Bruno, e no caso do Bruno foi propositado, ou seja, o Bruno não deixou que houvessem mais vozes, não deixou, eu percebo que a dada altura ninguém tinha, eu percebo que o erro deve-se ao facto de não haver, se calhar, uma estrutura que permitisse haver mais gente com voz audível. Se é que me faço explicar o que é que... Se precisar, eu depois explico o que quer dizer com a voz audível. E o Bruno achou que só a voz... A tua simpatia, não precisa. Pronto. Mas pronto. Se queres saber mais, clica aqui. Clica. Para ouvir a definição do que é voz audível, carrega neste botão. Pronto. E depois na pós-produção eu ponho. Se vês um... Fazemos a parte paga que é onde o Gil explica as coisas. É no Patreon. Vamos abrir um Patreon e esta parte vai para lá. Pronto, depois explicações. É o faladura com comentário. É o comentário que é para lá. Deixa lá o Pedro acabar que eu quero falar. Então vá. Mas deixem-me só então terminar. Ou seja, o Bruno achou que era a única voz audível. E o Varandas, de facto, também começou assim. Ou seja, era a única voz audível. O problema do Varandas tem a ver com a quantidade de comunicação. É uma voz completamente ridícula. Eu continuo a dizer isto, e é um problema. E não é só de agora que ele resolveu insurgir-se contra... Já da outra vez, quando foi a história do... E vocês, e não sei... É completamente passado. E é pena, porquê? Porque de facto o Miguel Braga tem feito umas tentativas para tentar ser ali a primeira a avançar. Mas depois, nestas alturas, que devia ser de facto ele o primeiro a avançar, parece que ele não vai aos jogos e não está presente ao pé das câmaras. O que é uma coisa estranhíssima, porque nunca se viu a cara do senhor. Portanto, ou seja, hão de reparar que esta é mais outra coisa. Estas declarações, o Varandas faz estas declarações completamente sozinho.
Não há entourage atrás do Varandas. Não há ali mais gente presente. Isso é complicado, porque o Varandas... Pá, não é o Varandas, entendam. É qualquer presidente do Sporting não pode estar nesta situação completamente sozinho. Pedro, desculpa, conclui. Faz falta, tem que alguém estar a fazer a figura da bandeira do Sporting e da bandeira de Portugal do outro lado. Claro. É para percebermos que é a instituição que está a falar. Claro. Bom, Pedro, deixa-me lá dizer depois que coisa. Não, e pegando aqui um bocadinho na questão do xadrez, é o seguinte, e tendo aqui não sendo chato, que é para vermos as coisas com exemplos práticos. Nós começámos a ser comidos no jogo de Famalicão. Não foi no sábado, foi na semana passada. Já tínhamos vindo, mas se acelerou na semana passada, quando o Francisco J. Marques, que é o Porto, que neste momento está muito mais, e agora conseguiu aproximar-se, estava muito mais à rasca, porque estava a 6 ou 7 pontos do Sporting, e portanto estava a ver o comboio para os lugares diretos da Liga dos Campeões, a começar a poder ir embora. E o J. Marques, mais os seus peões nas redes sociais, e usando o porta-aviões que eles têm usado muito bem, que é o Porto Canal, e depois já falamos aí no papel das televisões, começaram a fazer tiro ao boneco com a história de que o Sporting ter sido denunciado contra o Moreirense, que já tínhamos 4 pontos vindos da cidade do futebol, ou seja, isto parecendo que não, se não for combatido, e atenção, combatido não significa que é logo mandar umas bacuradas para o ar e que o J. Marques é um bandido, não sei o quê. Mas isto foi um movimento de pressão pública, falta saber o que é que fizeram em privado, sobre o Sporting. Não, é que isto reparem aqui uma coisa. Sim, porque piada. Não, mas ainda bem que riste, porque é assim, as pessoas não podem pensar. Isto é como o iceberg, e não quer ser aqui parecer arrogante, mas isto da comunicação é como o iceberg. A gente vê a comunicação visível porque existe este bocadinho. E depois aquilo que a gente não sabe, portanto, porque é que a comunicação existiu, há um iceberg todo por baixo de acontecimentos. Claro. E, portanto, nós começámos a ser comidos nas redes, e vou só dizer uma coisa e depois passo ao Rui. A Sporting TV apareceu em 2014. O Porto Canal começou a bombar a sério em 2016, 2017. Tivemos 3 anos de avanço e neste momento o Porto Canal está a ser mais inteligente porque consegue, e deixa-me só dizer que isto é importante, o Porto Canal não fala só de futebol, nem das glórias do Porto, nem dos vídeos que o Porto faz de 1970. Fez denúncias, portanto fez comunicação de guerra sobre o adversário que eles elegeram, o Benfica, mas faz uma coisa ainda mais inteligente. Quando há eleições, política, não tem nada a ver com futebol, os tipos convidam candidatos a presidentes. Por exemplo, eu há bocadinho vi que a Marisa Matias, não tem nada a ver com a questão de política aqui, vai ao Porto Canal ser entrevistada. Quando foi as legislativas, os candidatos pelo Círculo do Porto foram lá. Ou seja, isto é tudo uma relação. Isto para as pessoas que são candidatas a cargos públicos é ótimo, também tem mais uma audiência. E por outro lado, o Porto trabalha aqui a relação e as personalidades. Ou seja, há aqui um trabalhar devagarinho, de xadrez e colocando duas relações. Mas isso também tem a ver com outra coisa. Isso tem a ver com o e facto... isso, ao fim de uns tempos, ao fim de uns anos, compensa. Mas isso também tem a ver com o facto de que o Porto Canal não surgiu como um canal de um clube. O Porto comprou, o Futebol Clube comprou um canal que já existia. E, portanto, o que eles fizeram, e do meu ponto de vista inteligentemente, foi não terminar a gênese, não terminar a gênese que já existia em termos de canal, e o que eles fizeram foi adicionaram a parte que lhes diz respeito a eles e passarem a ser uma ferramenta de difusão oficial do clube. Mas que aquilo serve os interesses do Futebol Clube. Claro, não digo contrário. Claro. Mas é mais difícil à Sporting TV, por exemplo, andar a entrevistar candidatos pelo Círculo de Lisboa, entendes? Continua. Desculpa. Chuta. Bem, ver se eu consigo me situar. Em primeiro lugar, falar sobre aquilo de Frederico Varandas disse no final do jogo, eu concordo com essa parte. Aliás, eu sempre concordei
que devia, e há pouco comecei a minha primeira intervenção com isso, que deve haver uma estratégia comunicacional, atenção. Se deve haver, e os presidentes, nenhum presidente deve falar a quente. Ok, agora, já que fala, e já que falou, eu acho que ele fez bem ao dizer, porque já vi presidentes de outros clubes dizerem a quente, e eu sei que isto não tem nada a ver com o nosso, não é? Mas dizerem a quente, olha, este árbitro não pode apitar mais, e o árbitro não apitou. E o Frederico Varandas, neste caso, fez um ataque, entre aspas, ele disse, já estávamos a 4 pontos, portanto ele não estava a falar do Porto, estava a falar do Benfica. Pronto. O que ele disse diretamente foi que já estávamos a fazer confusão ao Benfica. O que me parece grave para o próprio Frederico Varandas. Porque toda a comunicação que tem vindo de falar, quando ele foi dizer que um bandido era sempre um bandido, logo dias depois surgiram alegadas, não digo que foram provas, mas surgiram alegadas informações sobre casos que influenciam o Sporting diretamente e até naquilo que foi a época 2015-16, que eu próprio disse que sabia muita coisa e queria contar, e sobre o adversário Benfica, nunca houve uma palavra. Portanto, eu acho que aquilo foi mesmo a quente, porque se não fosse a quente, ele nunca meteria em causa o Benfica. Isto é o que eu acho. Mas olha que eu acho que ele não pôs em causa o Benfica. Aquelas declarações foram para o Porto. Ele é que não pensou como tu pensas. Continua. Ele disse que estava a 4 pontos. Ah, bem, mas isso o Varandas sabe lá ele, o norte do sul. Ele distingue lá uma coisa da outra. Ele não disse que estavam a 6, estavam a 4. Aliás, o Varandas... Só se ele estava a dizer com este empate, de certeza que o Porto ganhou o tom dele e fica a 4. É isso. Pronto, estás a ver? Pronto. Mas não era. Mas não era porque ele disse já estávamos a 4 pontos. Não, mas isso o problema... Eu não acho que ele... Mas continua. Sim, eu achei que aquilo que foi dito é verdade, porque o lance em questão, até o lance que devia ser menos discutido, aquilo que se passou durante o jogo e aquilo que já tinha passado com este próprio árbitro, com este próprio VAR e o desrespeito que existe pelo Sporting a todos os níveis, por isso é que nós quando dizemos que nós temos que saber comunicar para todos, e quando existe este tipo de coisas, reparem bem, vocês não se lembram nunca da APAF vir dizer alguma coisa sobre o Luís Chico Vieira quando disse este árbitro não pode apitar, e sobre as milhares de coisas que o Luís Chico Vieira e Pinto da Costa já disseram, e não só, António Salvador e por aí fora, Valentes Loureiros e tudo mais. Aliás, aquilo que muitos presidentes já vieram dizer sobre os árbitros, nunca vi uma reação só no Sporting. Só no Sporting é que eles fazem greve porque o Sporting fez umas declarações. Exato, nunca vi essa reação. Portanto, o Sporting também tem que aprender a comunicar, e agora pegando no estado do Sporting TV, comparando com o Porto Canal e com a BTV, o Sporting não utiliza a ferramenta Sporting TV para nada. Não utiliza para... O presidente do Sporting, quando quer dar exclusivos, dá ao Record, e este que é jornal. O presidente do Sporting fala, já foi à SIC, à cena da Teresa, e nunca vi uma entrevista exclusiva na Sporting TV agora nesta época. Nunca se utiliza. Nós temos uma coisa na Sporting TV que é o Miguel Braga às vezes fala lá, é verdade, mas nós não temos fóruns de sportinguistas na Sporting TV com capacidade de comunicar que possam defender, porque nós na Sporting TV, como eles na Benfica TV e os outros do Porto Canal, temos uma vantagem, é que não temos direito ao contraditório, podemos dizer o que quisermos, podemos ter uma maneira de comunicar que é só nossa. É só nossa. Que é só nossa. Agora, eles utilizam isso para se protegerem a eles dentro do Sporting do que proteger o Sporting dos outros. Não, mas... É isto que acontece. Rui, eu também acho que há outro problema. Estava para dizer isto, não há uma comunicação que seja blindar o Sporting dos inimigos externos. Há uma comunicação, em grande maioria, de tentar blindar a direção dos inimigos internos. E isso é tudo aquilo que não se deve fazer em comunicação. Porque estamos a pôr outros interesses acima dos interesses do clube. Mas isso não faz... Estes gestos de palavras que ele vem dizer à televisão, depois acabam por cair. Por cair no esquecimento, porquê? Porque quando se indica o caminho, olha, eu falei mal de Pinto da Costa, voltei a falar e tudo mais, depois acontece ao contrário e só falei mal de Pinto da Costa. Por isso é que depois o António Salvador diz o que quiser e nunca houve uma resposta.
O Luís Chiveiro diz o que quiser, nunca houve uma resposta. Portanto, existe aqui, ou as pessoas têm rabo preso, porque eu, se não tiver problemas nenhums em chamar os bois pelos nomes, posso quando alguém diz mal ou diz uma coisa que possa nem ser verdade sobre o Sporting, eu, como presidente do Sporting, posso dizer ao diretor de comunicação ou a quem quiserem para ir defender o Sporting naquele preciso momento e com unhas e dentes e para toda a gente ouvir. Porque senão, se eu não o fizer, não posso dizer assim, não, eu sou superior a isso. Não, não, porque nos outros casos não foi superior a isso. Portanto, ou temos uma coerência comunicacional e estratégia, ou não temos. Mas o problema Rui, é que a comunicação e a estratégia, a comunicação não se faz não se compõe somente pelas respostas que se dá aos outros. Primeiro, nós temos de facto uma política de comunicação que continua, do meu ponto de vista, a ser demasiado reativa. Era aquilo que o Pedro dizia há bocado. Ou seja, em vez de prepararmos as coisas e fazermos-la de forma proativa, continuamos a reagir à comunicação dos outros. O que para mim é uma coisa completamente errada. Para começar, ok? Ponto número 1. Depois, Tens que reagir. Depois, a não utilização dos meios de comunicação do Sporting, dentro do Sporting, são abismais. Ou seja, eu pergunto uma coisa muito simples. Por que carga d'água é que o Sporting precisa de um podcast quando tem uma televisão? Ou seja, qual é o meio, em que é que o meio da televisão, e é para fazer entrevistas, portanto, vamos lá. Ou seja, já vamos aos podcasts, que temos muito para falar sobre isso. O que é que o Sporting, que tem um jornal e um canal de televisão, precisa de um podcast para fazer entrevistas a jogadores? Mas porquê? Espera aí. Eu respondo rápido, é muito rápido. Mas mas eu sei que tu me respondes. Oficial. Não, mas tu respondes, mas não tem lógica. E vou explicar porque é que não tem lógica. O que é que disseste, Pedro? Não ouvi. Eu não ouvi. Dizer que este é um podcast oficial. Mas não interessa. Pedro. Eu não sabia, não tinha ouvido essa. Pedro, mas é assim, isso não interessa. E tu sabes bem que isso não interessa. Ou seja, o Sporting está... A todos nós. Não, porque assim, por exemplo, nós somos uma migalha, não temos... Mas vou só falar de nós para depois não pensarem que queremos para fazerem processos de intenções. Mas a nós não nos vai roubar uma única pessoa. Estão a perceber? Não. A nós não vai e aos outros provavelmente também não irá. Não vai roubar ninguém. A ninguém. Portanto, eventualmente havia aí um outro podcast. É de roubar nenhum. É que a zero. Nem sequer vem ocupar espaço nenhum. Percebem? Porque assim, aquilo não vem. Pedro, desculpa lá. Eu posso fazer. Eu vou entrar. Eu não estou a dizer que vem. Eu estou a dizer que às vezes se comete atos patetas. Sim, com intenções patéticas. Não significa que a única vantagem daquele podcast é que provavelmente a direção, eu agora vou dar um exemplo, porque são de entrevistas e, portanto, fizeram agora 4 anos, eu quero dar os parabéns ao Sporting 160. Portanto, provavelmente a direção não deixaria ir o João Mário ser entrevistado no 160, no Sporting 160. Ok? O que é uma estupidez, vou já dizer, é uma estupidez. Não faz sentido nenhum. Ok? Mas eu achava entrevistados e os dirigentes serem entrevistados no meu. Pronto, o teu já acabou, portanto, mas é verdade, tens toda a razão. É a mesma coisa que aconteceu com as conversas a verde e branco, exatamente. Gil, deixa-me só tocar aqui uma coisa importante, que é muito rápida. Já reparaste que se levasses os podcasts, os fóruns, as discussões de adeptos para dentro da Sporting TV, como existem os fóruns da SIC, da TSF, as coisas, tinham uma audiência brutal, não tinham que fazer patavina. Quem quiser desabafar, desabafava, quem não quiser desabafar, não desabafava e estava tudo bem. Tens uma falta enorme de conteúdos na Sporting TV de jeito. Tens uma porra de uma blogosfera sportinguista que tem uma panóplia de podcasts, entrevistas e não sei o quê, blá blá blá. Portanto, mal está a querer comunicar e a fazer conteúdos a torto e a direito. E a Sporting TV está fechada a esse tipo de coisas. E depois, o Sporting faz um podcast que eu não percebo qual é a vantagem dele. Ou seja, onde é que isso vai melhorar a nossa comunicação? Percebes? Porque depois, Rui, mas a grande entrevista do João Mário foi à bola ou ao Record. Não foi ao podcast. Estás a perceber? Portanto, o que importa naquilo da opinião do João Mário e dos jogadores é transmitido, como tu disseste muito bem, aos recordes e às bolas desta vida, quando o Sporting tem meios de comunicação próprios que não utiliza. Ou seja,
não queremos não queremos controlar a nossa comunicação. Entregamos aos outros a forma como nós comunicamos. Porquê? Opa, porque temos que pagar coisas. Eu acho que temos uma dívida de gratidão, não sei. Mas Olha, acho que. falemos assim. Agora vamos às eleições dos Estados Unidos da América. Olha que bom, vamos embora. Então, isto é como o outro. É assim, o Biden tinha a CNN com ele. O Trump tinha Fox. É como os motores. Estás a ver, é a McLaren com motores Mercedes, a Ferrari com motores Ferrari, lá está, são os gajos que são os únicos gajos coerentes de alto a baixo. Havia no meu tempo a Williams com motores Renault e pronto. Não, mas repara, mas isso não faz sentido neste caso. Ninguém percebeu nada a não ser eu e olha, o mas isso neste caso, Pedro, neste caso não faz sentido. Isto só faz sentido na ótica que o Rui disse, que é, vamos proteger a direção contra tudo e todos, e portanto não os podemos expor de forma nenhuma. E então, porque repara uma coisa, não faltam, são notáveis do Sporting com vontade de ir às televisões falar, não vão à Sporting TV, porquê? Porque a Sporting TV não paga? Não me vão dizer isso, pois não? Pá, e não falta gajos na CMTV. Houve, e não faltam gajos. Não faltam gajos. O Paulinho, o Ramos. Sim, o Paulo Afonso. Ele teve muitos anos na Sporting, teve muito tempo na Sporting TV sem receber €1, portanto acredito que todos façam isso. Pronto. Ou não acredito que ninguém vai dizer assim, não, eu vou à Sporting TV, mas só vou se me pagar. Mas não, então não percebo. Repara, não faltam, desculpa lá Pedro, não faltam propriamente gajos dispostos a beijar o cu a esta direção. Desculpem o termo. Não é? Portanto, porque é que eles vão beijar o cu para a CMTV, para a TVI e para a SIC e não o fazem na Sporting TV? Não me venham dizer que a direção pode... espera aí que me vão prejudicar. Mas como? Não sei, o que tu estás a dizer que qual será o fenómeno pelas quais quase que parece que fazem tudo para que o Sporting TV não tenha audiência? Exatamente. É que é isso que eu não percebo. Se a quem? Mas não... Pedro, está bem, certo. Mas isso pode até... Não beneficia nem a SIC, nem a TVI, nem a CMTV. Não beneficia em nada. Eu vou-te explicar porquê. Porque mesmo que o Sporting TV tivesse alguma audiência, não põe essas televisões em causa. Agora, aquilo que eu não percebo é como é que uma direção ativamente abdica de poder controlar todos os aspectos da sua comunicação. Estás a perceber? Não sabe, não lhe interessa. Pronto, mas como é que não lhe interessa? Isso é que eu não percebo. Que não saiba, eu entendo. Que não queira, não entendo, não consigo perceber. Percebes? Opa, assusta-me que nós não tenhamos essa capacidade de perceber estas coisas. Deixa-me só fazer aqui um parênteses muito rápido e muito pauzinho. Isso sou sempre eu, portanto hoje eu quero sempre que tu fales. Faz aqui um parênteses giro e só sem qualquer coisa. Precisamente por esse espaço deixado completamente aberto, campo não usado, e é a primeira e provavelmente das últimas vezes que eu vou dizer isso, é que existe espaço para um leonino, bem ou mal. Ponto. Não falo mais que isto. Não, mas podes falar de um... Mas acho que podes falar de um leonino à vontade. Também... O que eu estou a dizer é o seguinte, um espaço que não existe, que não é ocupado, e atenção, não digo que seja ocupado de forma efetiva, mas que não é ocupado pelo Sporting TV, não é ocupado pelo jornal Sporting de forma para fora, ser com artigos de opiniões, como havia, o Porto tem o Dragão Newsletters, ou Dragão Letters, ou o que é, que aquilo fazem constar, mas mandam recados, aparecem... Oi? Pedro etc. O Benfica também tem umas tretas que só faz umas publicações que aquilo faz pressão para fora com artigos, com opiniões. Tu no Sporting, isso não existe. Não existe. Existe aquela comunicação muito oficial do jornal Sporting, com aquele registro muito cinzento, muito contido, e depois às vezes para defender dizem lá umas bacuradas que um gajo vai lá ver artigos que também fazem afirmações completamente temerárias. Vai lá que os pontos de interrogação não se pagam. Não. Os pontos de exclamação se pagassem, o Bruno Arantes tinha tinta eu vi um antes. artigo do Tito em que chamava quase assassinos aos benfiquistas. É verdade. Tu não... Vamos lá ver uma coisa. Isto é falta de comunicação, porque é assim, que tu tenhas indivíduos no Benfica, ou alguns benfiquistas, e agora reparem aqui a subtileza de comunicação,
alguns indivíduos que por acaso são do Benfica e que se portam muito mal, são pessoas, não são nada pessoas de bem, correto. Imediatamente, mas isto é extremamente diferente de tu dizeres que a instituição é uma cambada de criminosos. Pai, Já falámos sobre isso a semana passada. Eu gostava que fizessem essa leitura para tudo. Pronto, mas repara, mas isto é publicado. Há artigos, por exemplo, há artigos aí, por exemplo, do Henrique Monteiro, na Bola, que são, e reparem uma coisa, os consumidores da Bola, neste momento, quem compra o jornal da Bola e vê aqueles artigos, o gajo escreve coisas absolutamente temerárias, pá, que um gajo normal já tinha sido processado 3.000 vezes pelas coisas que diz. E não pensa. Não, quer dizer, não são incoerentes, são todos bandidos, uns são não sei o quê. Pá, isto não é uma forma séria de se estar. Portanto, das duas, uma. E agora reparem uma coisa em relação às outras personalidades dos outros clubes. Quando a malta fala na cartilha, e eu aqui tenho uma... não... sou um bocadinho mais diferente dos restantes sportinguistas. Quando se fala em cartilha, obviamente que é, porque é que se dá a piada de ver os tipos do Benfica com a cartilha? Porque aquilo é tão ridículo que os gajos repetem exatamente a mesma coisa, palavra por palavra. Isso é ridículo. Isso é como ter um boneco, lá fazia e o gente liga ao rádio, faz assim e sai a mesma mensagem. Pronto. Isso, uma cartilha idiota. Outra coisa, e agora vou utilizar aqui um termo mais polido, mas que já no fundo não é muito diferente. Haver coordenação entre comentadores, pessoas do nosso lado, que digam, amigos, olha, quando os gajos... Isto faz-se em política, é perfeitamente normal, não é uma coisa escondida, sombria, que se faz só no estáio da luz. Não. A malta combina, olha, quando vierem com esta conversa, vocês respondem com isto. E vamos tentar hoje pôr na agenda, esta semana, temos que falar no tópico A, no tópico B, no tópico C. E coordenação entre comentadores do Sporting, personalidades do Sporting que falem, que estejam coordenados, eu sou a favor. Não pode ser cada maluco chegar ali ao artigo, ao Jornal da Bola, ao Record, então hoje vou falar de quê? Não, e até conseguimos fazer isso com algum... E até conseguimos fazer isso com algum sucesso. Veja-se o caso de Alcochete. Todos os comentadores eram unânimes a falar da mesma coisa. Portanto, as coisas conseguem-se fazer quando se querem. Mas é só pena, é que não existe a coordenação. Para tudo, sempre. Dentro da pluralidade que é possível ter. Atenção, eu não preciso concordar com o Rui ou contigo para, se tivermos em todas as coisas, é possível manter a minha personalidade e ao mesmo tempo ter uma atividade, uma postura coordenada pelos interesses do nosso clube para batermos em 3 ou 4 pontos-chave se eu tiver um debate com um gajo do Benfica ou com um gajo do Porto. Exatamente. Até porque eles são um inimigo. Repara, há uma coisa que eu sei. É assim, eu não posso privilegiar nem o Benfica nem o Porto em detrimento do Sporting. Uma coisa são as lutas internas. E aí, ok, cada um tem a sua opinião, gosta do que gosta. Agora, quando esses casos são o Benfica ou o Porto, repara, eu não posso aceitar que haja sportinguistas que achem muito, e tal, a história do Lex e não sei o que mais. Eu continuo coerente àquilo que disse que foi. Eu não comento casos que ainda não transitaram em julgado. Pronto. Mas as pessoas que os comentam, nós não podemos desculpar o envolvimento de um clube nisto tudo. Não podemos. Não pode haver sportinguistas, benfiquistas, ou que perante o Porto ou perante o Benfica, percebes, se curvem nestes assuntos. Não se podem curvar. Ou não falam e dizem... Só dizer uma coisa muito rápida. E desculpa, Rui. Se os teus comentadores não conseguem ser incisivos, claro, lá está. Não conseguem ser beligerantes, como por exemplo o Aníbal Pinto que parece um labrego, mas que bate a torto e a direito. Então, tu tens que ter a capacidade de escreveres um discurso, de teres uma forma de comunicar, que não dizendo, lá está, que não comentando, como tu estavas a dizer, os casos em que não transitem em julgado, realmente isto começa a aparecer muito mal, bem o nome de um clube, estás sempre envolvido nisto. Meus queridos benfiquistas, o que é que se passa com o vosso clube? Que raio de dirigentes é que vocês têm? Estás a ver? Eu acabei agora, meio a gozar,
dizer, eu não estou a ser ofensivo, é uma posição que não me compromete, que não estou a ir de ataque a ninguém, mas estou a passar uma mensagem que vocês estão-se a portar mal e eu estou muito preocupado com o que vocês Acabaste de façam. apontar para o Rui. Não sei porquê, mas Pronto. acabaste de apontar. Olha, também vou apontar para o Porque Rui. também quer passar a bola, porque já é coisa. Força. Bem, tenho que voltar aqui um bocadinho atrás para poder. Em primeiro lugar, quando se falou de podcast e quando se falou de redes sociais, eu acho, e como toda a gente sabe, que tive, quer o Conversas a Verde e Branco, quer o meu Sporting Bairro Rui Ferreira, que eram duas formas completamente diferentes de comunicar, as duas com intuitos diferentes, mas acabava por ser uma coisa mais descomprometida e mais sentida do que outra coisa, não é? O Conversas a Verde e Branco surgiu para tentar levar lá todo o tipo de pessoas, independentemente da sua opinião, de todas as fações, se querem chamar assim, para que se possa... Diz, eu não ouvi. Força, avança. Ninguém disse nada. Para que das Conversas a Verde e Branco se pudesse levar lá toda a gente com muitas opiniões, por mais até distantes que sejam da minha, mas porque fazem parte do universo Sporting. Ou seja, eu não podia condicionar, porque eu acho que isso existe nos outros podcasts. E no 160 não, mas nos outros podcasts que existem, acho que existe uma maneira, mesmo que às vezes até possa ser porque as outras pessoas não aceitam lá ir, existe limites naquilo que se pode dizer e no tipo de convidados que se levam. Existe. Porque eu queria que fosse um sítio, um programa, um podcast, onde se pudesse levar toda a gente, porque se toda a gente conhecer a opinião de todos, podem dizer assim, calma, eu continuo a discordar daquela pessoa, posso ter passado a concordar ou até passado a discordar. É isto, mas tem que ser dito pela própria pessoa. Eu acho que isso valeu a pena. Depois, por exemplo, o Sporting 160, que chegou à internet e ao Sporting primeiro que eu sempre achei que aquilo que faziam sempre tiveram uma coerência e uma capacidade de poder fazer, poder comunicar dentro daquilo que é o universo Sporting, e que se calhar sempre foram aqueles que mais próximos podiam ter estado na Sporting TV. Muito que às vezes a gente possa discordar de coisas que são ditas e tudo. Mas é óbvio, mas ninguém é unânime, porra. Ninguém consegue ser unânime nas suas opiniões. Eu acho que aquilo que o Sporting 160 tem feito, até na maneira como por causa da história da EP, por causa da história de tudo, e da maneira como se tenta chegar aos sportinguistas, é o mais coerente e o mais profissional nas coisas que fazem. Eu acho que sim. Por exemplo, eu já fui ao Rugido, já fui a outros, agora existem mais, mas eu acho que todos, a bem ou a mal, e acho que todos erramos, eu próprio fartei-me de errar e vou continuar a fazê-lo. A questão é, eu acho é que o motivo pelo qual se tenta comunicar tem que ser bem explícito, e tem que haver outra coisa que não tem havido, que eu acho que a espaço se perdeu e nunca houve um consenso, é que é a estratégia, nunca houve uma estratégia comunicacional naquilo que se passa na internet, mesmo para aqueles podcasts que achavam que poderiam fazer moça, para aqueles programas que achavam que poderiam fazer moça. Rui, mas para isso tinha que haver um envolvimento direto do Sporting, que nunca houve. Agora, a questão que houve... Mas de alguns houve, por exemplo, se há coisa que eu me posso gabar, é que nunca ninguém me condicionou a opinião. E por mais que tenham tentado. Nunca ninguém me condicionou a opinião. Já me tentaram condicionar a opinião. Tchan, tchan, tchan. É verdade. CMTV alerta. Rui Ferreira admite. Já me tentaram forçar a coisas que eu não quero. Bolinha vermelha aqui agora. Bolinha agora. Mas, não, mas eu entendo perfeitamente. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa. Eu fui responsável por aquilo que disse, e sempre fui responsável pela forma, e na altura, eu lembro-me, até vou aqui dizer nomes para vocês entenderem. Tá a brincar. Rui revela pressões, o nome de quem me pressionou.
O primeiro convidado que eu tive, que fez que me ligaram e mandaram mensagem a dizer: como é que tu és capaz de levar um gajo desse ao teu podcast? Não sei o que mais. Acho que foi o Nuno Sousa, o primeiro que eu levei assim que foi mais polémico. Mas sabes como é que eu resolvi isso? Eu nesse programa disse: se eu puder, e não, acabou por não acontecer, porque a pessoa disse sempre que ia e nunca foi, e aproveito para dizer isto publicamente, se eu puder, trago o Jean-Marie Richard e o Sousa Sintra e todos aqueles que eu não concordo, ou que eu tenho, porque eu acho que aquilo que era a minha função era trazer os que gostam deste, daquele, do outro, de todos os lados possíveis, com o maior leque de opções, para que as pessoas possam ver e ouvir na primeira pessoa aquilo que as pessoas têm a dizer ou não, porque alguns foram para lá e disseram bola. Mas isso foi, por exemplo, o meu caso. Mas isso. Mas isso. Os dois foram meus convidados. Exato. Mas isso tem essa questão. Eu acho que é uma questão perniciosa que eu queria dizer desde o início, que é assim: quando nós falamos dos podcasts ou da blogosfera sportinguista, temos que diferenciar aqui uma coisa. O 160 aparece numa altura completamente diferente daquilo que apareceu entretanto. O 160 aparece como um produto para se discutir o Sporting numa altura em que o Sporting de facto era muito discutido, quer dentro da Sporting TV, quer fora da Sporting TV. Pronto. E portanto... Mas o Sporting 160 não apareceu em 2015? Sim, fez ontem 4 anos, foi 2016. 2016. Portanto, ou seja, pronto, então deu 6 meses antes de mim. Certo, mas eles aparecem, mas tu não... Cuidado, Rui, tu apareces num formato diferente. Eles aparecem num formato que também não era das entrevistas. Eles começaram as entrevistas já em 2017, penso eu, quando foi com a história da campanha presidencial do Madeira Rodrigues e do Bruno e não sei qual. Pronto. Tu começaste por fazer vídeos. Era uma questão diferente. Ou seja, hoje os produtos de comunicação, ou se quiseres, os conteúdos que estão lançados, são um bocadinho distintos nesse aspecto. Porquê? Porque têm uma intenção clara. Okay? Eu não estou a dizer nada que os próprios donos dos podcasts e dos programas não tenham dito já, dos canais não tenham dito já. Mas assim, têm uma intenção clara. Alguns é pôr lá o Bruno outra vez, outros é acabar com a golpada, blá 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 blá. Pronto, temos aqui, cuidado, eu com isto não estou a dizer se concordo ou discordo, não é nada disso. Estou só a dizer que as próprias pessoas disseram isso. Não estou a dizer e acho muito bem que façam. As pessoas podem ser livres de ter o podcast que quiserem sobre o que quiserem. Mas agora, isso depois faz uma coisa. Eles têm-se, e cada um tem os seguidores que consegue e tudo mais, e o conteúdo que quer. Há aqui uma coisa. De futuro não se pode dizer que não era essa a intenção. Não, claro. E há aqui outra questão, que é, quando tu te posicionas de uma determinada forma, obviamente que depois tu próprio fechas a porta a um conjunto de pessoas. Tu, por exemplo, se calhar, não te importarias nada de entrevistar o Varanda. Eu não. Pronto. E se calhar... Eu tentei. Aliás, se o Varandas quiser ir vir ao Faladora, fica já aqui o convite feito. Se o Varandas quiser vir ao Faladora, a gente é o único convidado que vem cá para ser entrevistado é o Varandas. Porque se a gente o puser a analisar o que quer que seja, se calhar é mais complicado. Isto depois é capaz de ter que ser feito em 10 programas, porque temos que perceber e entender primeiro e depois explicar às pessoas. Pronto. Olha, era bom para o Patreon, que a gente assim punha o Patreon a funcionar, que era entrevista do Varandas com notações e especificações. Pronto. Entrevista do Varandas para Totós. Que até eu estava a dizer também, com isto, que era. E por isso parece-me a mim que quando se fecha uma porta, obviamente que tu depois automaticamente estás a alienar um lado da questão. E esse é um problema que o Sporting tem. Hoje, o Sporting na comunicação. O Sporting também. Uma coisa são os podcasts e não sei o que alienarem uma parte. Outra coisa é o próprio Sporting que aliena essa parte. E eu acho que isso é complicado. Porquê? Porque o Sporting, se fosse inteligente, podia ter lá na Sporting TV o Sporting 160, um rugido, uma coisa qualquer, uma faladura. Exatamente. Qualquer, ter, percebes? Exatamente. Porque até tem tempo e emissão para fazer e aquilo é pôr e entrar. Exatamente. Aliás, eu há bocado não disse, porque o Gil mais uma vez me interrompeu. Mentira!
Mas eu quero dizer uma coisa só para finalizar esta história, porque falou-se há bocado em cartilhas e em comentadores. Nós temos um nível de pessoas que escrevem nos jornais fraco, porque as pessoas, além de oprimirem, distinguirem pela negativa e de serem contra os próprios sócios do Sporting, é aquilo que eu tenho visto, são, Alguns sócios. mesmo se aquilo é a opinião deles, então eu não sei o que é que o presidente do Sporting ou a direção do Sporting tem a dizer sobre aquilo que é escrito naquele jornal, porque naqueles jornais são ditas coisas muito graves. Depois, na televisão, nem vou comentar, quer dizer, existe um que consegue sempre, até já disse isto aqui, existe um que é muito inteligente a escolher as palavras e que consegue com alguma elegância dar a distribuir tiros, que é o Pinotes, porque tem essa capacidade e ele é deputado, então tem outra. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que, passado com os tempos, eu não me lembro, mas eu só me lembro do Rodrigo Roquete ter estado no prolongamento, depois não o segui quando ele foi para outro, nem sei se fez SIC ou Sport TV, foi um deles. Mas pronto, o Rodrigo Roquete, eu achei que aquilo que ele fazia no prolongamento era muito bom, porque ele conseguia ser assertivo, ver-se que alguém percebe comunicação. Outra pessoa que eu acho que conseguia fazer isso, porque cada pessoa deve estar naquilo que é bom fazer, acho que o Calafato conseguia fazer isso, passar isso também, porque sempre que essas duas pessoas estão nesse tipo com o microfone à frente e tudo mais, conseguem sempre, no meu ponto de vista, e só estou a falar para mim, conseguem dizer coisas acertadas, e seja com ou sem intenção, atenção, é isto que eu quero salvaguardar. Mas eu consigo dizer coisas acertadas. E o Rodrigo, quando esteve no prolongamento, eu acho que foi o melhor representante do Sporting que nós já tivemos. Então está na altura de tocarmos aqui num ponto, que é o seguinte, que é importante. E aqui tem a ver comunicação e estratégia. E aqui tocamos mais na estratégia. Falaste nos bons comentadores, apesar de tudo, para o fight que é determinados programas de televisão, e o prolongamento era um programa de boxe de futebol. Já sabias que aquilo era para a porrada. E acabou. E é o que é, que não gostar não virasse canal. Agora, tu também tens os maus comentadores e temos que perceber porque é que eles estão. Porque é que está aquele senhor na RTP3 que é dos da Gift? Que vai para ali... Eu me lembrei disso. Não, mas isto é importante, Rui. Ele não cai lá por acaso, eu não tenho nada contra ele, pessoalmente. Agora repara, porquê que ele está lá? Porque o RTP3, vejam lá bem estas coisas. RTP3 esse programa é feito, que é domingo à noite, é feito no Porto, filmado nos estúdios do Porto. Ou seja, lá em cima. Quem está lá em cima, o indivíduo que é do diretor de desporto, é o Hugo Gilberto, da RTP. Ok? E como é que aparece o rapaz dos da Gift lá? Porque o gajo do Porto, o Miguel Guedes, não é? O que é o... Agora também é do Twitter. né? Pronto. E António Oliveira. Mas também estava lá o tipo que era cantor também do Porto, que é o... Isso para a CMTV, acho eu. Pronto. Indicou esse gajo. Indicou o gajo dos da Gift. É um gajo do Sporting que eu conheço, é porreiro para estar aqui e é aqui do Porto. Agora repara, o que é que eu quero dizer com isto? Muita atenção. E aqui é que é o trabalho estratégico do clube. Como é que eu hei de escolher as palavras certas? Persuadir, fazer entender aos diretores de comunicação dos vários canais quais é que são os comentadores que o Sporting gostaria que lá tivesse, ou se por que razão há pessoas que se aparecem lá a ser comentadoras umas e não outras, porque é que há comentadores que nós temos noção que começam a incomodar e são tirados. Isso tudo faz parte. É a comunicação. Tu repara, quando nós tínhamos o Rui Oliveira e Costa E eu vai de 69. Nice. Gil. A marca acabou a seguir.
Assim que o Henri Oliveira e Costa saiu da Nada televisão, contra a o marca senhor. acabou. Portanto, não sei o que é que... Nada contra o senhor que deu dos momentos mais hilariantes Verdade? True. hilariantes de vir aí, de coisas da bola. Deu uma página que era o seu Fusso Rock, que era de morrer a rir. Nunca Mas o que imaginei que um gajo pudesse ser filmado a mejar, com o microfone ligado. Mas aquilo aconteceu. voa, aquilo é brutal. Agora uma coisa, aquilo também é comunicação anti-sporting. Porque tu retratas um Claro. indivíduo com uma postura sui generis, e estou a ser simpático, para não lhe chamar anedótica, Claro. não é? Bacoca, coitado, porque o homem já estava, enfim, por questões pessoais, via-se, já não estava Mas no... porquê que ele é comentador do Sporting? Porque o Sporting, desde sempre, se exime a escolher os seus comentadores. Ou seja, o Sporting não liga para as televisões a dizer assim: oh, pessoal, que essa merda, meu, esse gajo não pode estar aí a comentar o Sporting. Porque Acho que agora deve ligar. Acho que agora deve ligar. Não liga. Porque Todos para nós, aqueles que podem. Deixa-me só dizer uma somos coisa. diferentes. E falando só mesmo para rematar este ponto. Do lado do Benfica, até 2008, 2009, 2010, os tipos do Benfica, os benfiquistas, diziam que tinham que tirar de lá o Fernando Seara porque era muito molinho para com o Sporting e o Porto. E tiraram. Portanto, repara, havia muita... Isto quem, às vezes a pessoa, para aprender um bocadinho sobre nós, às vezes até convém dar um olhinho no quintal dos vizinhos para perceber como é que as coisas funcionam. E eles não descansaram, muitos adeptos do Benfica não descansaram enquanto não tiraram lá e não fizeram, chatearam a direção do Benfica para tirar comentadores civilizados e pôr os gajos mais labregos que conseguissem encontrar. E isto faz parte de uma estratégia. Ou seja, a comunicação está ao serviço, e que vocês disseram, e bem, está ao serviço de uma estratégia. Claro. Ok? No Sporting é muito difícil importante. de existir porque as pessoas não querem fazer parte dessa estratégia, porque acham que têm que pensar pela sua cabeça e porque são donos da sua verdade. E não conseguem conciliar essas duas coisas, que é perceberem que às vezes há um bem maior. Ok? E muitas vezes esses próprios sportinguistas têm ainda outro problema. É que têm negócios com A, com B ou com C, que lhes dizem assim: ó lá, tu não vais falar mal do meu clube, não? É pá, pois, Então, sabe. então deixa-me dizer uma coisa. Então deixa-me dizer uma coisa muito, muito importante. Então é assim. Mas depois cresce, não te Sempre preocupes. candidatos a soldados, cada um pensa por si, cada um vai dar um tiro que lhe apetece porque ele interessa para o seu negócio. Então esses indivíduos não servem para meus soldados. Pois, certo, mas eu concordo contigo, Pedro, não estou-te a tirar a razão. A questão é que no Sporting nunca houve essa capacidade de pensar que estas pessoas que estão nestes programas são caixas de ressonância, ok? Claro que podem ser mais do que isso e podem ainda fazer um trabalho mais, mas pelo menos reduzidas ao seu denominador comum, são caixas de ressonância. São pessoas que, perante a opinião pública, confirmam com a sua autoridade, vamos dizer assim, entre aspas. Autoridade nenhuma. Não, com a sua autoridade e com o seu respeito. Espera aí que já vais percebendo o que eu chegar. Confirmam a opinião de alguém. Porque é isso que as pessoas querem perceber. É só um gajo que está lá, que é maluco, ou há três gajos que dizem a mesma coisa. Diz, Rui, desculpa. Diz. Há uma coisa muito importante que é nós, que eu não disse ao princípio e que o Giada disse mais ou menos, mas eu queria pegar porque foi aí que eu me lembrei, que é nós não podemos esquecer que, além de sabermos nos enquadrar no clube que temos e nas pessoas que temos no clube, temos que saber como é que funciona a nossa comunicação, a dos rivais e a comunicação do nosso país. Eu quero-vos lembrar. Claro. Exatamente. Eu quero-vos lembrar que nós estamos num país onde o Big Brother deve haver o 78 e funciona, onde a desgraça dos outros é notícia e toda a gente vê, onde um canal de televisão tem o descaramento, a distinta lata, dizer que o dia que tiveram mais audiências de sempre foi o dia que cobriram quase o dia inteiro a morte de uma adolescente que por acaso é filha de um dos maiores... de uma filha não tem 21 anos, mas pronto, podes continuar. Pronto, de uma jovem e fazer disso ainda um galardão. E depois, há outra coisa muito importante, vivemos num sítio onde os canais de comunicação já percebemos que fazem tudo, os canais de informação fazem tudo menos informar. Aquilo são simplesmente, quando falaste em caixas de ressonância, são simplesmente caixas de ressonância em todo o lado para dirigir a opinião, canalizar a opinião para aquilo que quem lhes paga
interessar. E o que o Sporting fez foi exatamente isso. Foi colocar nesses programas todos as caixas de ressonância que lhes interessavam pôr. Agora, a minha questão é esta. Interessava a eles e não ao Não, Sporting. mas espera. Mas o problema é que lhes interessava a eles para lutarem contra o Bruno de Carvalho. O problema é que essas pessoas continuam lá e são completamente incapazes de lutar contra os nossos rivais. Ou seja, são Eles só são semana bons, a eles só são semana. bons é fazer para. Isso. Parabéns, eles só são bons em fazer coisas que sejam mais para o nosso clube e que os outros até ajudam. Repara bem, quando alguém como o Rui Pedro Brás disser alguma coisa, nós, enquanto sportinguistas, temos que ir no sentido contrário. Mas há muita gente que acha que o senhor tem credibilidade e fala a verdade. Porquê? Porque é que continuamos a achar que essas pessoas fazem isso? Bom, pessoal, só dizer uma coisa. 1h15. Portanto, Já? é verdade. Olha, eu não sei, este pano se calhar dava para mais mangas, portanto, não Vai sei. dar isso, dá de certeza. Não queremos fazer aqui uma interrupção e voltamos para a semana com o mesmo tema, porque isto não dá pano para mangas, ainda agora estamos a aflorar se calhar o início da coisa. Pergunta. Pode ser uma ideia. Deixa a sugestão à Assembleia. Onde é que está? Ora, quem vota a favor, braço lá. Não, Essa opá, não, Ah, foi aprovado por unanimidade e aclamação. Há uma coisa, porque assim, só para terminar então, pessoal, isto de facto vai ser uma novidade, vamos fazer um comunicação parte 2, porque de facto este tema é demasiado grande e para a semana voltamos a ele. Se tiverem sugestões de temas que gostavam de ver tratados, deixem nas nossas caixas de comentário, ou do Facebook ou do YouTube. Não se esqueçam de deixar. Sigam a página do Faladora, sigam o YouTube do Faladora, o Instagram, o Twitter, subscrevam. Não se esqueçam de que o que nós estamos a tentar fazer é fazer uma abordagem diferente daquilo que se faz normalmente no universo Sporting, a nossa maneira de ver e a nossa maneira de estar. E aproveito, quero agradecer já, que ainda não lancei quase nada e já tenho muitos seguidores na minha nova página, que é o Na Raça, e amanhã vou lá pôr o link deste programa do Faladora. A gente agradece. Rui, boa sorte para o teu novo projeto também. E para a semana estamos de volta com mais um Faladura. Neste caso vamos voltar a este tema, porque de facto acho que muito há para dizer ainda e temos muito ainda por descascar. Pessoal, até para a semana. Uma boa semana para vocês. Vale?